Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Pedagogia EAD. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Aline Guerreiro e é um prazer tê-los aqui comigo, mais uma vez, durante este semestre. Pessoal, eu estou com alguns alunos, do curso de Pedagogia das instituições de ensino Unopar e Anhanguera, alunos exclusivamente do segundo e terceiro semestre, que terão a sua primeira produção textual. Vão ter o seu primeiro trabalho acadêmico. E o primeiro trabalho acadêmico destes alunos é relacionado às práticas pedagógicas de gestão de aprendizagem. Inclusive, ainda existe alunos, que não sabem onde fica esse trabalho para ser realizado. Então, eu vou mostrar para você aqui o passo a passo de onde esse trabalho está, como ele deve ser realizado, tá bom? Mas antes disso, lembre de se inscrever e curtir, no nosso canal. Pessoal, primeiramente vocês vão entrar no portal de vocês. Do lado esquerdo, lá no finalzinho das disciplinas, vocês vão encontrar uma disciplina chamada Práticas Pedagógicas, Gestão da Aprendizagem. Então, vocês vão clicar, nessa disciplina e quando vocês clicarem nela, automaticamente vai aparecer uma aba. Nessa aba, nós temos alguns vídeos, umas teleaulas, com vídeos explicativos sobre a orientação da realização desse portfólio. Nós temos um conteúdo web também, onde vai vir um resumo, um apanhado do que seria também esse portfólio e sobre a sua realização. Do lado direito, nós vamos ter o portfólio. Então, aqui do lado direito, nós temos aqui o portfólio, o período de realização dele, que é do dia 5/2 a 30/4, e a data também de recuperação. Sim, pessoal, esse portfólio tem uma recuperação. Poxa, professora, e essa recuperação como funciona? É para todos os alunos ou só para quem fizer o trabalho e caso ele não esteja correto, ele voltar? Pessoal, a recuperação ela é para todos, independente se você fez a primeira postagem ou não, ela vai abrir dia 21/5 para todos. A diferença é qual? Aquele aluno que postou no período correto, do dia 5/2 a 30/4, caso o trabalho necessite de uma correção, ele vai ter uma segunda oportunidade do dia 21/5 a 28/5, para corrigir os seus erros. Agora, aqueles alunos que postarem somente na data da recuperação e o trabalho necessitar de uma correção, ele não terá outra oportunidade, tá bom? E esse trabalho aqui, como vocês podem ver aqui, ele já foi corrigido. Esse é um trabalho que nós realizamos a assessoria e ele já saiu a pontuação da nota máxima. E as orientações que eu vou passar para vocês foi baseado na realização desse trabalho que já veio a nota máxima. O mesmo vale 10.000 pontos. Então, o primeiro passo, aluno, é você baixar os arquivos disponibilizados no teu portal. Então, nós temos aqui proposta da prática pedagógica. Você vai clicar e vai abrir automaticamente o teu download. Então, o download abriu aqui e no primeiro momento ele vem fazendo a apresentação, Olá, estudante, neste momento você vai realizar uma atividade prática relacionada a uma situação típica de atuação de um professor, onde ele fala, que essa relação típica é o quê? A confecção de uma avaliação diagnóstica, porque ela tem como estratégia educativa um mapeamento de conhecimentos prévios dos alunos. Então, a gente geralmente faz essas avaliações diagnósticas para quê? Para a gente fazer um mapeamento, para a gente definir e entender o nível de conhecimento dos nossos alunos. Aí ela vem falando sobre os objetivos, quais são os objetivos da realização da mesma. E em seguida nós vamos ter a situação problema. Certo, professora, o que é essa situação problema? Ela é o ápice do entendimento de como você vai ser direcionado na realização da sua produção textual. Então, nós temos aqui a situação problema, eu já deixei até grifado as partes que eu acho super importantes e para você colocar o seu tique-teco para funcionar. Então, após a realização de um concurso público lá na sua cidade, imagina lá, eu, Aline Guerreiro, fui lá, fiz uma prova, um concurso público e passei. Isso aí, colega, eu passei, tu passou, nós passamos, todos passaram no concurso público. Aí a gente foi chamado para assumir o nosso cargo de professor, aquele cargo tão sonhado e esperado. Fomos lá, assumimos o nosso cargo certinho, só que quando a gente foi chamado, já estava pertinho do início das aulas. Então, foi bem pouquinho antes do início das aulas. Imagina que você foi chamado uma semana antes do início das aulas, do semestre.
E nesse dia que você foi chamado para se apresentar na escola, você conheceu a sua coordenadora pedagógica, isso mesmo, igual fala aqui. Então, a coordenadora pedagógica, após apresentar os professores e as respectivas séries, orientou que todos iniciassem confecções das avaliações diagnósticas. Então, nessa escola, há professores de diferentes áreas de conhecimento e cada professor tem que desenvolver uma avaliação diagnóstica contemplando os componentes curriculares das suas respectivas áreas. Quando ela fala aqui contemplando os componentes curriculares das suas respectivas áreas, significa que é o professor responsável por aquela disciplina que está sendo ministrada, seja a língua portuguesa, seja ela matemática, geografia, ciências, enfim, qualquer disciplina do 1º ao 5º ano, ou seja, o professor da sua respectiva disciplina. Aí ele nos mostra, né, o primeiro passo para a elaboração dessa produção textual. Onde ele fala que para a gente elaborar essa atividade, a gente primeiro tem que fazer o quê? Ler e conhecer as competências específicas referente à nossa área de conhecimento, de acordo com a BNCC, bem como a proposta de objetos de conhecimentos e habilidades previstas para as séries de nossa escolha. Ou seja, você vai escolher uma série do 1º ao 5º ano e vai escolher uma disciplina, uma área específica, conforme o segmento de atuação de seu curso de graduação, que foi o que eu acabei de dizer. Ou seja, como vocês são alunos do curso de pedagogia, eu acredito que a maioria dos meus alunos aqui são de pedagogia, você vai escolher uma turma do 1º ao 5º ano. Então, se você é aluno de pedagogia, educação física e artes, você pode escolher uma turma, né, do 1º ao 5º ano. Agora, se você for um aluno de letras, matemática, história, geografia, você vai escolher uma turma do 6º ao 9º ano. Filosofia e sociologia do 1º ao 3º ano do ensino médio. Já os cursos de educação, né, especial poderão escolher qualquer turma, qualquer área mencionada aqui, certinho? Mas o nosso foco aqui é qual? Pedagogia. Então, você, aluno de pedagogia, você sabe que você está fazendo sua graduação de pedagogia e você pode dar aula somente o quê? Do 1º ao 5º ano. Então, você vai escolher uma turma aí, imagina que você escolheu o 2º ano, para você realizar a sua avaliação diagnóstica. Mas não é só você pegar lá e começar a digitar uma prova, não. Há vários passos que devem ser realizados antes da confecção dessa prova. Há todo um planejamento, uma estruturação até você chegar na sua prova. E para que você tenha essa estruturação, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir lá e ler tudo que foi solicitado. Nós temos aqui 2 referências. Então, você vai ler sobre a Base Nacional Comum Curricular e você vai baixar também esse material das matrizes de referências, né, do ano de 2022, mas que ainda está atualizado para o ano de 2024. Então, você tem que fazer a leitura desses 2 materiais para que você consiga desenvolver sua avaliação diagnóstica. Então, você sabe, né, que eu deixei em amarelo também, que você vai construir uma avaliação diagnóstica da disciplina da sua área de formação para a série da sua escolha. Então, você é aluno de pedagogia, você passou no concurso, uma pedagoga, e você escolheu uma turma do 2º ano, imagine que você escolheu a matéria de matemática. Então, essa é a matéria que você escolheu. Aí você vai fazer sua avaliação diagnóstica, onde vai ter o que? 10 questões relacionadas ao desenvolvimento das competências que você definiu no item 1, certo? E essas questões, elas devem ser 8 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas, conforme o modelo a seguir. Então, aqui nós temos um modelozinho, né, das avaliações dissertativas e temos também um modelinho das questões, né, de diagnóstica, ou múltipla escolha, que assim seja. Então, aqui nós temos um modelinho e aqui nós temos um outro modelinho a ser seguido. O segundo passo, ela fala sobre a elaboração, como o trabalho deve ser elaborado e o que deve ter nesse trabalho, onde fala novamente da avaliação diagnóstica. Ela fala que o trabalho ela deve ter uma capa conforme a orientação disponível na biblioteca virtual. Ela fala da apresentação das competências utilizadas para a avaliação diagnóstica, contendo a importância de cada uma. E fala também que da avaliação diagnóstica tem que ter as 10 questões, conforme eu mencionei para vocês acima. E fala sobre as normas, né, da entrega dessa atividade prática, que é um arquivo único, né? Lembrando que o trabalho ele deve ser enviado em formato Word, tá bom? E o sistema permite anexar apenas um arquivo. Gente, pelo amor de Deus, não é vários arquivos. Você vai enviar somente um arquivo. Epa, professora, mas bem quem está dizendo o Word ou PDF. Gente,
eu aconselho você a fazer a postagem do seu trabalho em Word, por mais que diga Word ou PDF. Eu já vi situações de alunos que postaram o trabalho em PDF, por mais que diga aqui que pode, e o trabalho foi devolvido. Mas é apenas um conselho, a minha opinião. Segue quem achar necessário. Então, essas foram as orientações. Tá, professora, e agora como é que eu vou produzir tudo isso? Gente, agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão produzir. Eu já deixei aqui o meu esboço aberto, né? Do modelinho correto que vocês devem realizar. Lembrando que esse modelinho aqui, ó, foi o mesmo modelinho que foi feito na realização desse trabalho aqui, ó, que já saiu nota máxima, a nota dele saiu ontem. Eu estava só aguardando a nota dele sair para que a gente pudesse gravar esse vídeo, né, com mais precisão, com mais empoderamento e que vocês tivessem uma certeza e uma credibilidade do que está sendo falado neste vídeo. Então, voltando às orientações, né, no meu esboço, onde eu preparei esse esboço aqui. Quem precisar desse esboço, basta se inscrever no meu canal, curtir, comentar e me mandar um printzinho, que eu vou estar mandando este esboço oficial para vocês. Gente, no meu esboço, eu já deixei tudo aqui como que vocês vão preencher. Primeiramente, você vai inserir o nome do aluno, você vai colocar aqui seu nome. Qual que é o seu nome? Você vai colocar aí, Aline Guerreiro dos Santos. Você vai inserir seu RA. O que é o seu RA? É o número da sua matrícula. Em seguida, você vai colocar o nome do seu curso, no caso, Pedagogia. Aí nós vamos vir aqui para o plano. Lembra que lá nas orientações aqui, fala que a gente tem que planejar, que eu falei que vocês têm que planejar, onde nós vamos ter que fazer uma apresentação das competências utilizadas para a elaboração? Pois é. Então, por isso nós iniciamos assim, como se fosse um plano. Então, nós vamos falar sobre o componente curricular, primeiramente. Eu já deixei o textozinho em amarelo, para vocês fixarem o que vocês vão colocar. Em vermelho, já são uns exemplozinhos, enfim. Então, o componente curricular, ele é o quê? De acordo com a BNCC, o componente curricular refere-se aos conjuntos de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que devem ser desenvolvidos ao longo da educação básica brasileira. E a BNCC, ela estabelece as competências e habilidades essenciais que todos os estudantes devem adquirir em cada etapa da educação básica, seja ela desde a educação infantil até o ensino médio. Então, para o nosso curso de pedagogia, que é do 1º ao 5º ano, os componentes curriculares são o quê? Quando eu digo componente curricular, são os nomes das disciplinas. O problema é que a gente está acostumado a escutar só disciplina, português, matemática, enfim. E já aqui na BNCC é um nome mais o quê? Elaborado. Então, a gente substitui disciplina por componente curricular. Então, é o quê? De acordo com a BNCC, são as linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, além de temas transversais e interdisciplinares como ética, educação ambiental, saúde e cidadania. Então, é basicamente isso. Então, vamos supor, o que a gente vai trabalhar na área de linguagens? Na área de linguagem, a gente pode trabalhar a língua portuguesa, dentre outros, certinho? Agora que você entendeu o que é agora, aluno, que você vai decidir qual será o seu componente curricular neste plano, nessa sua avaliação diagnóstica. Então, imagina que você escolheu que as suas áreas seriam as áreas de linguagem, suas tecnologias, onde a nossa disciplina é a língua portuguesa, igual eu deixei aqui para vocês em vermelho. Então, você apaga tudo isso aqui que eu deixei aqui, ó. Aí você apaga e você vai deixar a sua área que você escolheu, seu componente curricular. Aí, em seguida, a gente vai vir fazer o quê? A unidade temática. O que é essa unidade temática? A unidade temática, pessoal, ela nada mais é do que os arranjos, os objetos de conhecimento adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Por exemplo, dentro das áreas de linguagem e suas tecnologias, qual seria a nossa unidade temática? O que a gente iria propor relacionado à língua portuguesa para uma turma do 2º ano? A gente pode propor a leitura e produção de textos. Tudo isso aqui, pessoal, vai estar, sabe aonde? Lá no PDF da BNCC. E eu digo para vocês citarem pelo menos 3 unidades, tá bom? Então, aqui eu já deixei o exemplo de uma, né? Que seria o quê? Leitura e produção de textos. Mas para que vocês encontrem mais unidades temáticas, vocês vão aonde? Vocês vão vir aqui, ó, na BNCC. Aí vocês podem pesquisar aqui, ó, unidade temática. Quando vocês forem pesquisar essa palavra de unidade temática, aí vocês vão procurar a disciplina que vocês vão dar. Vocês vão trabalhar o quê? Com o 1º ano ciências? Vocês vão trabalhar no 2º ano? Quais são, né, as disciplinas que você vai trabalhar? Aí você vai lá e você vai verificar qual é a unidade temática de cada área de conhecimento. No caso, se fosse ciência, seria vida e evolução.
e você iria procurar as demais que agregassem, né, ao quê? As demais unidades. Afinal de contas, é uma avaliação diagnóstica. Nós não vamos poder utilizar somente uma, mas, como eu falei para vocês, utilizem pelo menos 3, né? Porque com uma unidade só, não dá para você avaliar o aluno. E em seguida, nós vamos colocar o quê? O nosso objeto de conhecimento. O nosso objeto de conhecimento nada mais é que o conteúdo da disciplina escolhida. Então, se a gente está trabalhando a língua portuguesa, a gente pode trabalhar o quê? Leitura de imagens narrativas visuais, produção de textos, dentre outros. Então, a gente deve colocar pelo menos 4 objetivos. E onde é que vocês vão encontrar isso aqui? Aqui, gente, vocês têm tudo que vocês precisam. Tem nesse PDF aqui da BNCC e nesse outro PDF aqui também, das matrizes de referências do ensino fundamental nos iniciais componentes integrados. Então, tudo que vocês precisam, pessoal, está aqui nesse PDF. Todo o material para a sua produção textual. Em seguida, nós vamos ter o quê? As habilidades. Na BNCC, as habilidades, elas são definidas como as capacidades que os nossos alunos, eles devem desenvolver ao longo da escolaridade dele. O que a gente vai querer que eles desenvolvam, certo? E para que eles possam exercer plenamente sua cidadania e se preparar para o mundo do trabalho e para o exercício da vida em sociedade. Essas habilidades, elas são organizadas em diferentes áreas de conhecimentos e níveis de ensino. E tem como objetivo o quê? Orientar o trabalho pedagógico do professor no processo de aprendizagem dos alunos, ou seja, o professor precisa desse material, que ele vai ser o planejamento, ele é o norte do professor, né, para que o professor, de fato, consiga saber o que ele vai ensinar para o seu aluno ao longo do ano, ou onde ele vai colher as informações do que o aluno aprendeu no ano anterior, para construir o seu novo planejamento do ano seguinte. E a BNCC, ela define o quê? As habilidades em diversas dimensões, como cognitiva, socioemocional, cultural, ética, estéticas, dentre outras. Então, para que você consiga encontrar suas habilidades, eu já deixei um exemplo para vocês aqui em vermelhozinho que vocês podem utilizar. Porém, pessoal, usem de 8 a 10. Nossa, professor, e onde que eu vou encontrar essas habilidades? Gatinhos e gatinhas, está aqui nas matrizes de vocês, nós temos todas as habilidades. Basta você verificar qual o seu tema transversal e qual o seu objeto de conhecimento. Aí você vai pesquisar aqui, ó, tudo bonitinho e vai encaixar na sua produção textual. Feito isso, pessoal, nós vamos partir para o tema da aula. Qual que é o tema da nossa aula? O tema da aula é único para todo mundo. A avaliação diagnóstica do ensino fundamental. A turma que você escolher. Eu coloquei 2º ano. E qual a duração? A gente pode colocar que foi de uma aula, 50 minutos cada aula. Em seguida, nós vamos, né, iniciar os objetivos dessa nossa prova. Então, nós temos que colocar os objetivos gerais e os específicos. Por exemplo, o que é o objetivo geral? O objetivo geral é uma declaração ampla que descreve o que se espera alcançar de forma global, ou seja, ela fornece uma visão abrangente o que se espera que os alunos alcancem, orientando o planejamento e a implementação das nossas atividades de ensino. Por exemplo, o objetivo geral para o curso de matemática pode ser o quê? Desenvolver a capacidade dos alunos de compreender e aplicar conceitos matemáticos em situações do cotidiano. Então, o objetivo geral ele tem que ser direto e único. Os objetivos específicos, o que são? Eles são como um guia de planejamento das atividades de ensino, né, e avaliação, onde elas vão nos direcionar claramente o que a gente quer em específico que o aluno aprenda. Por exemplo, os objetivos específicos de uma aula de matemática podem incluir o quê? Eu gosto de citar pelo menos 3. Gosto não, é necessário citar no mínimo 3. Por exemplo, a gente pode colocar resolver problemas envolvendo adição e subtração com números até 100, identificar e descrever padrões numéricos em sequências simples. Então, aqui nós já temos um objetivo específico, especificamente dentro dessa disciplina. Lembrando, essa avaliação diagnóstica é para uma única disciplina. Você não vai sair fazendo de todas, tá, pessoal? É em uma única área. Em seguida, nós vamos ter o quê? As competências. Então, você vai ter que falar sobre as competências da BNCC. A que elas se referem? Aí você vai ter que pesquisar lá no seu achadinho. Por exemplo, aqui fala que as competências da BNCC se referem às habilidades e conhecimentos que os alunos devem desenvolver ao longo de sua trajetória escolar. E elas estão divididas em 5 áreas. Quais são essas áreas, Pro? As competências gerais, porque elas englobam os aspectos como o desenvolvimento da autonomia do pensamento crítico e da responsabilidade do aluno, as competências específicas da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, e anos finais também, ensino médio, e cada uma delas orienta o trabalho pedagógico e o desenvolvimento integral dos estudantes. Então, pessoal, você tem que saber definir as suas competências
no seu planejamento. E isso aqui é muito importante, não só nessa produção textual, mas também na sua vida quando professora. Então, por exemplo, imagine que você está trabalhando, né, a disciplina de linguagens, né? Qual seria a sua competência? Pode ser a capacidade de interpretar diferentes tipos de textos e produzir textos coesos e coerentes. Na área de matemática, uma competência pode ser o quê? A habilidade de resolver problemas complexo e aplicar conceitos matemáticos em situações cotidianas. Eu indico que você cite no mínimo 6. Em seguida, nós vamos ter o quê? Os conteúdos, né? O que são esses conteúdos que serão contemplados durante a aula? Então, eu já deixei aqui um exemplozinho em vermelho. Aula 1, avaliação diagnóstica, onde você vai explorar os saberes prévios dos seus alunos. Aula 2, uma aula expositiva, atividades, debates sobre os conteúdos de língua portuguesa. Aula 3, que seria a conclusão de tudo isso, né? O seu apanhado, uma roda de conversa e debate sobre os aprendizados da semana. E em seguida nós teremos a metodologia. Na metodologia é onde de fato você vai organizar toda a sua prova, toda a sua avaliação diagnóstica. Então eu te aconselho que você faça um textozinho que mal vai um parágrafo, onde você cita lá, será aplicada uma avaliação diagnóstica relacionada ao componente curricular. Qual componente curricular que você vai selecionar? Portuguesa, língua portuguesa, linguagens, matemática, enfim, você vai citar aqui. Composta por questões de múltipla escolha e questões dissertativa. Cada aluno realizará sua avaliação e receberá uma pontuação, né? Variando de 0 a 10. Abaixo segue o exame. Aí você vai colocar aqui a sua questão 1, sua questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e coloca a 9 a 10 como dissertativa e as demais como múltipla escolha. Pessoal, as questões que eu sugiro que vocês façam, não façam questões muito pequenininhas, não. Utilizem textos, enfim, desde que esteja de acordo com a faixa etária, tá? E com a série que vocês vão trabalhar. Nessa parte aqui, eu deduzo que você vai gastar, em média, 2,5 folhas. No total, a sua produção toda, ela vai ter 7 páginas. Em seguida, você vai ter o quê? A gente vai falar sobre os recursos didáticos. O que é os recursos didáticos? É tudo aquilo que você utilizou, né, para a realização dessa confecção. Foi lápis, caneta, lousa digital, computador, data show. Então, tudo isso aqui você vai ter que falar. Em seguida, você vai descrever os resultados da aprendizagem. O que seriam esses resultados da aprendizagem? Aqui é onde o aluno vai descrever de 2 a 3 parágrafos sobre esses resultados. O que você esperava, né, na realização dessa prova? O que ela deve conter? Você vai falar da avaliação diagnóstica, adaptação do ensino, sobre os resultados da avaliação, sobre os fatores como qualidade de ensino. Você vai falar se foi difícil ou fácil identificar o que deve ser melhorado ou não, quais as novas estratégias, né, pedagógicas que serão mais eficazes ou que já está sendo eficaz. Você vai falar sobre os aspectos avaliados, você vai falar sobre a variação dos resultados do ensino fundamental. Então, tudo isso aqui você deve falar dentro do resultado da aprendizagem. E em seguida nós teremos o quê? Os critérios de avaliação. Quais foram os padrões? Quais foram as medidas utilizadas para você avaliar o desempenho dos seus alunos em relação a determinados objetivos de aprendizagens ou habilidades específicas? Eles representam os parâmetros pelos quais os trabalhos dos alunos é avaliados e classificados? Os critérios de avaliações são importantes porque eles fornecem uma base objetiva. Então, você tem que estabelecer os seus critérios, aí você vai descrever, por exemplo, em uma avaliação de redação, os critérios de avaliação podem incluir clareza de ideia, coesão textual, organização de textos, uso correto da gramática e ortografia, dentre outros. Então, você vai realizar um textozinho aqui, ó, 3, 4 parágrafos singelos, pequenininhos, e vai descrever quais foram seus critérios. Em seguida, você vai colocar o quê? As referências bibliográficas do material utilizado. Você não vai ter que pesquisar em outro lugar. É simplesmente as referências que já foram disponibilizadas no seu portal. Pessoal, essa é a minha orientação para vocês em relação a esse trabalho. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, que todos tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. Aqueles que quiserem esse esboço para facilitar a sua edição em Word, basta nos chamar no WhatsApp. E lembre de se inscrever no nosso canal, mandar um printzinho, comentar, divulga com seus coleguinhas, posta nas redes sociais, manda nos seus grupos de WhatsApp, porque tem muito aluno perdido em relação à essa produção textual, que é a práticas pedagógicas. No mais, muito obrigada, tá? E até a próxima.